Bem-vindos ao Direto ao Ponto. Vereadora por 2 mandatos, foi a primeira presidente mulher da história da Câmara de Vereadores de Criciúma. Em 2016, candidatou-se a vice-prefeita, mas teve de desistir da disputa porque o seu titular também desistiu. No final de 2017, trocou de partido e agora ensaia uma candidatura a deputada estadual. Tati Teixeira, direto ao ponto, onde você errou na articulação em 2016? Olha, Nicola, eu acredito que não houve um erro individual, né? Até porque não foi uma decisão individual, ela foi construída partidariamente também, né? Isso a nível estadual, eu digo. A construção da coligação de 2016 partiu de Florianópolis, né? Inclusive, quem está no meio político entende que algumas cidades, inclusive, entraram também na questão do processo de articulação, como Joinville, Forquilinha e Siderópolis, que justamente era para englobar a participação do PSD ou não no processo eleitoral dessas cidades, junto com o PSB. E Criciúma, uma das exigências era que eu fosse vice do PSB. Então, a articulação foi a nível estadual e repassada a nível municipal. Então, eu acredito que fez parte do processo, né? Eu acredito que na política a gente tem que olhar para frente, como na vida, né? O que aconteceu em 2016 foi algo que foi um aprendizado, foi importante, né? Até para que a gente fique mais atenta em algumas situações, mas agora o cenário é o hoje e o amanhã, né? Eu acredito que a gente está tratando aqui de política séria, política que está voltada em servir as pessoas. A gente tem um compromisso muito grande, que é dar voz a quem precisa, lutar por todas as dificuldades que a gente tem enfrentado, né, a nível de sociedade. E aí a gente debate segurança pública, saúde, educação, né, o direito do cidadão. O Brasil tem uma característica da carga tributária muito alta, né, que nós temos que rever, pacto federativo, tem temas e assuntos muito importantes que eu acho que é muito pequenez da minha parte eu ficar rememorando 2016 e não olhar para frente. Você sempre teve uma ligação muito forte dentro do PSD com o deputado Júlio Garcia, o ex-deputado Júlio Garcia, que agora retorna ao PSD. Ele fez algum movimento para você continuar no partido, agora sua ida para o PPS, e ele está retornando ao PSD. Houve uma conversa nesse sentido? A aproximação que eu sempre tive foi através do Enéas Cari, que sempre teve uma aproximação com o Júlio Garcia, né, por um histórico e um contexto. E, na verdade, assim, nos últimos dias em que eu defini a troca de partido, né, houve um contato, sim, do Júlio, para que, se eu quisesse, eu poderia continuar no PSD, inclusive com a garantia de candidatura a deputado estadual, do próprio governador Raimundo Colombo também, né, através de contato telefônico, de que, se eu quisesse ocupar espaço, estaria aberto, né? Não teria nenhum problema, mas eu acredito que a gente não pode fazer política na divergência, né? Eu já participei de uma eleição em 2010, quando eu, dentro do PSDB, fui candidata, né, numa candidatura em que foi extremamente de confronto com outro candidato e não foi nada saudável naquele momento. Eu acredito que a gente vai amadurecendo e vai percebendo que a política ela tem que fazer de forma construtiva, né? E não através de brigas e divergências pessoais. Eu tenho uma meta muito clara na minha vida, né, enquanto atuação e enquanto pessoa pública, é não pessoalizar dentro da política. Eu acredito que quando a gente vai para o pessoal, isso fica muito mais complicado. E aí eu senti que talvez se eu ficasse no PSD, nesse momento a candidatura iria talvez ir mais por uma questão pessoal, e eu não tenho disposição a isso, né? Mas respeito o Júlio Garcia enquanto líder político, né, a sua representatividade, né, respeito o governador Raimundo Colombo enquanto liderança política, né, enquanto estive no PSD, mas a minha posição de ir para o PPS foi justamente a minha vontade de continuar fazendo a política do bem, né, onde a gente não seja podado, onde a gente possa continuar lutando e sendo a voz das pessoas. E de todos os partidos políticos que me convidaram, né? Desde o PMDB, o PR, PSDB, vários partidos políticos fizeram um convite, né? E respeito a todos, né? Porque também avaliaram que a minha posição, estar nesse partido, seria importante para uma construção, mas claramente eu vi que o PPS seria o espaço democrático, né? E eu tenho visto isso a dia, sabe, Nicola? Eu sinto, assim, a deputada Carmen Zanotto, que é a deputada federal hoje do partido, ela é muito democrática na participação, né? Todos têm voz. Muitas vezes é difícil a construção, né? Porque daí vai para a questão do debate, muitas vezes numa polêmica ou outra, mas quando se constrói junto, mesmo que nas divergências, o resultado é muito mais interessante, né? Todo mundo se apropria daquilo como algo que podemos fazer juntos.
Você disse que foi para um partido em que não houvesse, onde não fosse podada. Você foi podada no PSD? Algumas vezes fui. Em que momento, fui podada. Algumas vezes, assim, não vou entrar em detalhes, inclusive muitas vezes na minha atuação parlamentar também, alguns pedidos que me foram feitos e que me posicionei contrariamente a esses pedidos. Talvez a situação que eu passei em 2016 seja uma consequência de eu dizer não. Em alguns momentos eu me posicionar a favor da população, sabe? Que eu acredito que essa é a minha missão, né? Eu fui eleita pelas pessoas. A gente está no partido político, mas nós fomos eleitos pelo cidadão. Então, em alguns momentos, eu me senti, né, não de uma forma, olha, tu vai fazer isso, aquilo, mas, de uma certa forma, o sentimento de, olha, o caminho é esse, então, como eu tomei outro caminho, talvez as consequências depois vieram. Desculpa retomar esse assunto, mas em 2016 você disse que talvez tenha sido um pouco podada. Você tinha vontade de coligar com o Márcio Búrigo, com o Clésio Salvaro, foi para uma coligação com o Cleiton Salvaro, imaginando uma coisa e aconteceu outra. Qual era a sua vontade de verdade, a vontade da Tati em 2016? Em 2016, uma candidatura própria a prefeita. Essa seria a minha vontade, né? Só que não adianta ser a minha vontade, né? Tem que ser uma vontade coletiva. E que eu vi que naquele momento, não que os líderes do partido não queriam, eles queriam. Eu sentia muitos líderes do partido entusiasmados com uma candidatura própria à prefeitura. Mas é dentro daquela concepção que eu te falei, um contexto de estratégia estadual, que hoje a gente sente uma linha, né? Qual é a linha que hoje tem a ala dentro do PSD que quer uma corrente e tem uma outra ala dentro do PSD que quer outra corrente. Isso, eu não consegui naquele momento fazer essa avaliação, eu só consigo fazer hoje. Mas, na verdade, o que aconteceu em 2016 já era uma preparatória para o que está acontecendo essa disputa de poder dentro do PSD, que é muito ruim, né? Porque, de alguma forma, vai ter uma perda. Então, naquele momento, né, o que eu sentia na rua e das pessoas e do cidadão, até pelo momento que Criciúma passava, né, que era uma insegurança jurídica, em boa parte da campanha não se sabia se o Clésio iria ficar liberado ou não, aquela insegurança que o cidadão tinha, via na candidatura da Tati como prefeito uma perspectiva de algo novo para a cidade. Então, eu senti isso nas ruas, tinha disposição de ser candidata a prefeita, né, sentia isso dentro do partido por vários líderes que também tinham essa vontade, mas no contexto estadual e de uma estratégia política, né, para pensar 2018, que agora a gente não teve esse encaminhamento. Hoje nós temos 12 candidaturas postas a deputada estadual aqui na região de Criciúma, principalmente na ANREC, podendo chegar até 15 candidaturas. Não é muita candidatura? Olha, eu acho que a gente tem que ser racional na quantidade de candidaturas, mas a gente também não pode impedir que as pessoas queiram participar do processo, né, eleitoral. Eu acho que todo cidadão, desde que ele cumpra a exigência, né, de estar filiado ao partido e de se dispor a isso é democracia. Mas né? Não é um risco? Agora nós temos que, claro, compor o risco, temos que ter uma certa racionalidade nesse sentido, nós não podemos perder espaço na Assembleia, mas eu confesso que muitas vezes a quantidade não significa qualidade. Né, eu faço aqui uma consideração de que hoje Santa Catarina, a região sul de Santa Catarina tem uma das maiores bancadas na Assembleia. E acho que poderia ser mais atuante, na minha avaliação. Né? Eu acho que, por exemplo, o Hospital Santa Catarina a gente não resolveu até agora. Né? Isso é bandeira para o deputado estadual. Né? E nós temos uma bancada forte, deputados que a princípio têm um compromisso com a região sul. Né? Então eu não assimilo a questão da quantidade como resultado final positivo para a região sul. Eu quero qualidade, é isso que eu acredito que as pessoas querem, né? Então, é importante a gente poder assimilar isso e também cuidar com a questão de você podar algumas candidaturas, porque você está podando as pessoas que queiram participar do processo, né, que queiram ser a voz. Mas, claro, com racionalidade, né? Eu acho que essa participação, né, das organizações que hoje estão fazendo essa reflexão na questão do número de candidatos é super saudável. Eu acho que esse debate tem que ser feito. Né? Então, é importante, mas desde que também não se pode a participação de pessoas que queiram participar. Eu acho que é um debate maduro, um debate que tem que acontecer e que é importante. Além do Hospital Santa Catarina, qual outra bandeira do Sul que está faltando representatividade na Assembleia Legislativa? Olha, o Centro de Inovação, né? Que me parece que agora o Eduardo vai dar um encaminhamento, mas a Criciúma foi a primeira cidade a se inscrever para que tivesse o polo de inovação, né? O Centro de Inovação, e está sendo uma das
últimas cidades a receber a construção. Né? Outras questões que a gente avalia e acompanha, que eu acho que é importante uma bancada do Sul se posicionar, né? Os deputados se posicionarem. Vamos para o nosso primeiro intervalo do Direto ao Ponto e daqui a pouco retornamos com a pré-candidata a deputada estadual, Tati Teixeira. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net. Retornamos ao Direto ao Ponto, hoje entrevistando a ex-vereadora pré-candidata a deputada estadual, Tati Teixeira. Tati, você foi a primeira presidente mulher da história da Câmara de Vereadores de Criciúma. Como você vê a representatividade feminina na política aqui em Criciúma e no Sul? Olha, primeiro, Nicola, eu não vejo isso como algo positivo. Falar que só em 2014 uma mulher ocupou a presidência da Câmara Municipal, né? Eu acho que a mulher ela já deveria estar ocupando esses espaços há muito mais tempo, né? Nós mulheres temos muito a contribuir e eu não faço esse discurso de que a mulher é melhor que o homem, de que não, nós somos iguais aos homens, né? Todos nós somos importantes no processo, todos, né? Não tem ninguém melhor que ninguém, mas eu acredito que a mulher, junto com os homens, nós podemos fazer uma atuação muito mais forte. Né? Nos espaços em que a mulher tem ocupado, ela tem demonstrado capacidade, inteligência, né? Tudo que um homem também pode demonstrar. E eu acredito que devagarinho nós vamos ocupando esse espaço. A questão de eu assumir em 2014 foi um ponto principal, porque a gente pôde mostrar que nós também podemos. Né? E eu confesso assim que para a gente foi uma certa pressão, porque eu dizia para a equipe, nós não podemos errar nada, né? Porque se errar vai terminar a frase, só podia ser uma mulher. Então, a equipe se comprometeu muito como um todo, né? A Câmara como um todo teve um papel fundamental em que a gente pudesse ter um desempenho que a gente teve, né? A gente levou o Câmara Te Ouve para os bairros, onde a gente fazia as sessões, né, nos bairros para que o cidadão pudesse acompanhar o trabalho do vereador, porque nós tínhamos indicativo de que 80% da população nunca tinha assistido uma sessão da Câmara. Então, a gente acredita que a participação popular, o controle social, ele é fundamental, né, também junto ao Poder Legislativo. Né, nós montamos a Escola do Legislativo, que até hoje, né, tem um papel importante na questão da formação do servidor, não só para a Câmara, mas esse debate próximo à sociedade. Né, a escola tem esse papel. Nós informatizamos toda a Câmara, deixamos transparente, né, porque tinha lá os computadores e o painel pronto, mas as votações não eram ainda vinculadas ao painel. Então, nós fizemos essa finalização, né, a questão da digitalização de todos os documentos, de forma em que os documentos históricos pudessem constar de forma digital para que o cidadão pudesse ter esse acesso transparente. Então, nós fizemos uma diversidade de ações que deixaram uma marca positiva. Você é a favor de cotas para eleitas? Cotas para mulheres serem eleitas? Eu sou contrária a essa cota de 30% para ser candidata, né? Eu iniciei minha vida política sendo uma laranja, sem saber, mas eu fui colocada como uma laranja, né? Como um tampão. Só que eu levei muito a sério e não deixei com que isso acontecesse. Fui para a campanha mesmo e na época 16 mil votos, né? E foi uma marca positiva. Mas a questão do 30% na candidatura só, ela faz com que a mulher seja usada, porque não tem essa representatividade depois. Então eu acredito que essa discussão de que a gente possa ocupar esse percentual realmente com mandatos é um debate importante, eu considero como positivo. Há mulheres que dizem que sentiriam vergonha, inclusive uma vereadora do Oeste, a Jaiana, ela disse que sentiria vergonha de ser eleita por meio de uma cota.
Você faz coro a essa afirmação? O que você acha dessa afirmação? Olha, eu acho que vergonha ou não, se é uma pessoa boa que vai fazer o bem na política, tem que ter vontade, coragem, né? E estar feliz com essa posição de tu poder ajudar. Eu não digo aqui que todas as mulheres são boas, e nem todos os homens são bons, nem todas as mulheres são ruins, e nem todos os homens são ruins. Eu primo justamente pela questão da qualidade, independente de ser mulher ou homem. Mas eu acredito que a sociedade deixou a mulher muito à margem, né? E agora chegou o momento de a gente mostrar que a gente pode ocupar esses espaços. E aí, talvez a questão das cotas, ele é um debate mais profundo, por quê? Porque no sistema atual hoje político, a mulher ela tem pouca chance de ocupar esse espaço. E aí, talvez a gente esteja deixando mulheres muito boas para trás, que poderiam fazer muita diferença. E talvez também estamos deixando mulheres muito ruins para trás, né? Que talvez não dariam a contribuição que a sociedade espera. Mas eu acredito que isso é um debate que tem que construir com a comunidade, com a sociedade, né? E com a própria mulher também, e também com os próprios homens. É um debate em conjunto. Como que o PPS se prepara para a eleição estadual? Deve estar em que lado desse cenário que já é confuso? E como você vê esse cenário hoje? Olha, a posição do PPS é uma posição de diálogo com todos, né? Quem comanda hoje o partido estadualmente é a deputada Carmen Zanotto, né? Ela tem um perfil muito de diálogo, né, com todos, ela tem uma atuação muito importante no Congresso, principalmente na bandeira da área da saúde, né, dos direitos vinculados à questão da saúde, e ela tem tido uma conduta de dialogar com todos, porque a gente quer perceber também qual é a proposta para Santa Catarina, né? Nós temos muito claro que se houver um espaço na majoritária, a Carmen ocupa esse espaço, de repente numa candidatura a vice ou senadora, né? E nós temos incentivado muito ela nisso, porque a gente acredita que ela pode contribuir muito para o Estado e no debate, nos encaminhamentos que a gente precisa. E aí a gente está construindo junto, né, junto com a Carmen, a nominata a deputados estaduais, né, na proporcional, para que a gente possa também eleger e ter representantes na Assembleia Legislativa. A Tati foi a primeira presidente mulher da Câmara de Vereadores de Criciúma. A Tati quer ser a primeira prefeita mulher de Criciúma? Isso o tempo vai dizer, né, Nicola? Eu acho que independente se for eu enquanto mulher ou se outra mulher poder ocupar esse espaço, vai ser importante também, né? Desde que seja uma mulher para fazer o bem para a comunidade. Eu não sou apegada a essa questão assim, olha, eu quero ser. Né? Porque quando você trabalha muito é um desejo muito só teu, então não tem comprometimento do todo. Eu acho que isso tem que ser uma construção coletiva. Se em determinado momento, né, as pessoas olharem a Tati como uma representante, como alguém que pode fazer a diferença para a cidade, eu não vou negar o desafio. Agora eu tenho um compromisso, né? Eu sou pré-candidata a deputada estadual e eu estou trabalhando regionalmente. Então, eu tenho um compromisso, por exemplo, de em 2020 não ser candidata a prefeita, porque a gente vai estar fortalecendo o PPS nas cidades aqui da região sul. E também, né, chegando à Assembleia Legislativa, nós temos o compromisso de, como deputada estadual, atuar firmemente pela defesa do sul de Santa Catarina. Uma das grandes bandeiras da Tati vereadora era o Banco de Olhos. Você deve continuar acompanhando esse caso. Como está hoje a questão do Banco de Olhos? Olha, eu tenho acompanhado muito pela imprensa, né, Nicola? Eu vejo que houve um grande avanço, inclusive a questão da ANREC, né? A ANREC se posicionou em que tocaria o trabalho e que teria essa missão. Acho que Criciúma perdeu muito, né, em não ter hoje o Banco de Olhos aberto. Para quem foi referência nacional, né, hoje você ter um atendimento desse fechado é um regresso, né? Então, eu acredito muito assim que, por isso que eu falo, a questão da organização, de nós termos uma bancada forte em Santa Catarina, é justamente para resolver questões como o Banco de Olhos, né? Que falta muito pouco, falta, porque o espaço ele está pronto, né? Ainda quando eu era vereadora, a gente acompanhou muito firme essa questão, o espaço pronto, equipamentos pronto, faltava o credenciamento do Ministério da Saúde, que também já estava encaminhado por ata do Conselho Estadual de Saúde, então já estava muito encaminhado, faltava uma vistoria do Ministério da Saúde aqui em Criciúma para ver se estava tudo ok e a partir dali o trabalho começar a ser feito, né? A captação de córnea ser feita. Então de lá para cá já se passaram quase 2 anos, né? 1 ano e meio e nada aconteceu. O cenário nacional é muito confuso. Eu costumo comentar que falta 6 meses para a eleição praticamente e a gente tem um cenário totalmente aberto. Isso raramente aconteceu na história do Brasil. Como você vê o cenário nacional e principalmente uma pré-candidatura, ainda a gente tem 1 semana e
daqui a alguns dias para fechar a janela de filiação partidária, uma conversa que o PPS, por exemplo, teve com o Luciano Huck. Há ainda possibilidade, ao seu ver, e como vê o cenário nacional? Eu entrei no PPS, uma das grandes referências para mim foi Cristóvão Buarque, né? Eu sou da área da educação, sou educadora, acredito na educação como uma ferramenta de transformação, né? Acredito no investimento da primeira infância, né? Que quando a gente investir nas crianças de 0 a 6 anos, nós vamos resolver várias situações que a gente hoje tem problema, por exemplo, na segurança pública. Então, eu acredito muito. E o Cristóvão sempre foi uma referência para mim, né? A questão do movimento do Luciano Huck, né? Ele está muito vinculado ao Roberto Freire a nível estadual, a nível nacional, que tem um vínculo muito forte. Eu acredito que isso é um debate que tem que acontecer, né? A questão do Luciano Huck, a única preocupação que eu tenho é o super pop, né? Vir o super pop e a gente não ter aí um grande representante, alguém que possa representar o país, alguém que possa representar as mudanças que a gente quer no Brasil. Mas acredito que eu não poderia ter uma posição, olha, sou a favor ou contra, até porque eu nunca participei do debate em si, né? Internamente, porque logo depois que eu entrei no partido, houve um recuo, né, da participação do Huck como presidente da República, foi logo em seguida. Então, a gente não tem aprofundado essa participação dele. Mas acredito que é algo que tem que se debater, né? Eu vou apoiar ou vou estar junto quando eu acreditar que vai fazer a diferença. Uma pergunta que a gente sempre faz aqui para finalizar. Qual é a maior necessidade de Criciúma hoje para Tati Teixeira? Eu acho que é trabalhar, Nicola, a questão da autoestima da cidade, sabe, de tu envolver as pessoas no processo como um todo, né? Eu vejo que hoje os setores que até então estavam organizados e participativos estão perdendo um pouco isso, né? Talvez um pouco por motivação, por falta de motivação, de todo esse processo eleitoral nacional, da política que tem acontecido, a questão da corrupção, né? Isso tem desanimado, mas eu acredito assim que hoje o que eu sinto falta é justamente esse engajamento. A gente precisa engajar as pessoas precisam acreditar que a nossa cidade é a melhor cidade para se viver, né? E, consequentemente, as pessoas poderem cobrar do Poder Executivo, do Poder Legislativo, as ações que são fundamentais, né? Então, eu vejo assim que, eu não diria assim, olha, tem uma coisa para se resolver em Criciúma, né? Eu acho que são várias situações que têm que ser resolvidas, né? Desde a educação infantil até a questão de merenda escolar, vários assuntos que eu acredito que seriam importantes a gente ter um foco e uma atuação, né? Geração de empregos, pequena empresa, são questões que são importantes para o debate como um todo e que isso a gente vai movimentar quando as pessoas se sentirem comprometidas com o processo. Então, eu diria que hoje, assim, o que eu gostaria, o que eu sinto falta é dessa vontade, sabe? De as pessoas olharem e se olhar, a cidade que a gente mora é a melhor de todas. E se não é a melhor, a gente vai transformar ela melhor, porque a gente tem vontade, né? Então, eu acredito que isso eu lutaria muito, assim, engajamento de todos, para que todos se sentissem importantes no processo. Tati, obrigado pela sua participação no Direto ao Ponto. Sucesso. Obrigada, Nicola. Eu queria dizer assim que tenho admiração por ti, né, enquanto jovem, não só na área do jornalismo, né, mas na área política também, que a gente sabe que tu tem as tuas metas, né, os teus objetivos, e a gente torce muito para que isso aconteça. Eu disse assim, eu vou com o Nicola dialogar com ele, o cara é fera em gestão pública e tudo, né? Então, sim, fico muito feliz de estar aqui, tá? E estar conversando um pouquinho com o teu público, né? E a gente sempre se coloca à disposição. Tudo de bom a todos. Obrigado. Essa, a ex-vereadora Tati Teixeira, pré-candidata a deputada estadual. Fique agora com o quadro Política Descomplicada. No último domingo, a cantora Simone participou do programa Domingão do Faustão na Rede Globo e falou sobre o tradicional boatos de votos brancos e votos nulos. Vamos acompanhar o que ela disse. E a gente tem que entender um pouco mais o que é não votar, o que é anular, o que é... Porque existe uma coisa na lei que eu não posso te explicar, porque eu também não sei, mas se não houver maioria na primeira vez, as pessoas que estavam concorrendo, elas não poderão concorrer mais. Elas têm que ficar aquele período, ou seja, de 8 anos se for senador, no caso de senador, né, de 4 anos no caso de deputados, etc. e tal, elas não podem concorrer. Mas isso não deixam aparecer. É bom que a gente tem que se informar bem. Isso é fake news, Simone. O que mais admira é que a Rede Globo, nem na hora e nem depois, corrigiu o que a Simone disse. Isso ajuda a propagar essa notícia falsa.
Se a Simone acompanhasse o nosso Política Descomplicada, saberia que isso não existe. Se você acessar o link que está aqui na descrição e no nosso canal, poderá acompanhar o primeiro vídeo do Política Descomplicada, onde explico a diferença entre votos brancos e votos nulos. Hoje, vamos falar sobre os prazos para a candidatura. Desde a mudança nas regras eleitorais em 2015, eles alteraram, e agora são de 6 meses para os 2 principais casos. O político precisa estar filiado a um partido político 180 dias antes da eleição. Isso acontecerá no dia 7 de abril, ou seja, quem quer se candidatar precisa estar filiado a um partido político até esta data. Se filiar no dia 8 de abril, não pode ser candidato em 2018. O mesmo prazo é para os que querem ser candidatos e estão ocupando algum cargo de secretário de governo. Eles precisam sair desses cargos até o dia 7 de abril, impreterivelmente. Isso se chama desincompatibilização. Em relação a disputar a eleição, só precisam renunciar aos seus mandatos aqueles que estão em um cargo executivo e queiram concorrer a outro cargo que não seja o mesmo que ocupam agora, ou seja, os prefeitos, governadores e o presidente da República. Se eles quiserem disputar outro cargo, precisam renunciar também até o dia 7 de abril. Vice-prefeitos, deputados estaduais, federais e senadores não precisam renunciar aos seus mandatos para disputarem o cargo que for. Vamos descomplicar a política? Mande sua dúvida para o e-mail abaixo e nas próximas edições eu descomplico para você. Você pode se satisfazer com pouco ou sonhar com o mundo. Fazer tudo sozinho ou descobrir a magia de fazer parte de algo muito maior. Descobrir novos horizontes. Conhecer pessoas e criar o seu próprio caminho. O que vamos viver amanhã começa agora. O conhecimento compartilhado se multiplica. Venha ser você e ajude a construir o novo. Venha para a Unesc, a nossa universidade. unesc.net